noite, atenção, Tite não é mais técnico do Corinthians. Boa noite, Celso Cardoso. O que a gente esperava aconteceu, né? Boa noite, Michele. Pois é, o anúncio, de Tite como técnico do Corinthians foi feito agora à tarde, numa entrevista coletiva do presidente do Corinthians, o Roberto de Andrade. Inclusive, a gente vai ter mais informações do Corinthians daqui a pouquinho, dessa coletiva, dessa entrevista. O Tite aceitou o convite da CBF e será o substituto de Dunga para trabalhar nas eliminatórias e tendo como grande missão levar a seleção brasileira à Copa do Mundo da Rússia de 2018. É bom a gente lembrar que a seleção hoje está em 6º lugar, portanto, se as eliminatórias terminassem hoje, o Brasil estaria fora da Copa do Mundo e Tite vai ter realmente essa missão. Recolocar o Brasil num nível competitivo capaz de ficar entre as 4 melhores seleções da América do Sul e assim participar do próximo Mundial. Levando em consideração o nível dos jogadores brasileiros hoje, é uma situação diferente, por exemplo, do Filipão, quando assumiu a seleção em 2002, Sim. também com esta missão. Sim. Havia Romário, ainda foi em grande fase, porque o Filipão acabou nem levando o Romário para a Copa do Mundo, havia Ronaldo, havia Rivaldo, havia Ronaldinho Gaúcho, havia muitos craques. E hoje a gente tem como grande craque, a gente tem o William, que é um jogador muito regular, é um dos melhores jogadores da seleção, tem o Felipe Coutinho, mas considerado craque, capaz de disputar a condição de melhor do mundo, só o Neymar, que convenhamos, é protagonista na seleção brasileira, mas é coadjuvante no clube onde joga. Então o Tite vai ter que dar conjunto, vai ter que dar uma cara de time para essa seleção. E isso é só com o tempo, não sei se a CBF dará o tempo necessário. Tá certo, Celso Cardoso. Boa noite, Chico Lang. Tite na seleção brasileira e o Tite tem aqueles jogadores de confiança dele, né? É capaz até dele levar o Danilo, por exemplo. A palavra é sua, Chico Lang. Bom, boa noite, Michele, boa noite, Celso, boa noite a todos os corintianos, principalmente, né? Eu, como já havia dito antes, eu tinha quase certeza que o Tite aceitaria o cargo, como aceitou. Porque o Tite chegou num patamar no Corinthians onde ele não tem mais para onde ir. E hoje pela manhã, no gazetaesportiva.com, que é o nosso site, eu expliquei os bastidores da ida, porque o Tite não anunciou ontem que era o técnico da seleção brasileira. Vocês entrem lá e deem uma espiada. Não anunciou ontem porque existe uma queda de braço enorme entre a CBF e o Corinthians. O Corinthians, que eu quero dizer, a CBF é Marco Polo Deonero versus André Sanches. E todo mundo sabe por quê. Porque o André Sanches não esconde de ninguém, nem do porteiro do Corinthians, que a grande ambição da vida dele é ser presidente da CBF. E o nosso querido Marco Polo Deonero, querido entre aspas, não larga esse osso nem a pau. E o Tite era o grande trunfo do André Sanches para conseguir chegar na CBF e reformular a CBF do jeito que ele acha que tem que fazer. Eu já escutei planos do André Sanches, não escutei os planos do Marco Polo Deonero, mas do André Sanches são planos bons. Por exemplo, ele quer transformar o estádio de Tocantins, acabar com o campeonato regional do Tocantins e transformar numa grande escolinha de futebol, bancada pela CBF, que ele acha que o estado não segura um campeonato regional. Tá. Então, é um dinheiro jogado fora. Então, são boas ideias do Sanches. E ele queria chegar à seleção, e na seleção ele queria o Tite como treinador. Lembrando que o André Sanches deve ter ficado triste com essa saída do Tite, porque foi ele que, depois da desclassificação do Tolima, bancou o Tite como técnico. Sim. Falou, não, o meu treinador é o Tite ficou, foi campeão em 2011, aí depois campeão da Libertadores, campeão do Mundial, depois campeão brasileiro de novo agora, enfim, ele tem um vínculo muito, muito forte com o Tite. Então, o grande chateado disso tudo é o Andrés. Agora, a ida do Tite para a CBF não só vai prejudicar o Corinthians, porque ele levou uma porção de gente junto com ele. Toda a comissão? Praticamente toda a comissão, como também vai prejudicar os planos do André Sanches, que era chegar à CBF, sem dúvida nenhuma. E levar essa turma toda. E levar essa turma toda. O Corinthians agora está correndo o risco de até ser rebaixado
no Campeonato Brasileiro, porque está sem treinador e está sem comissão técnica. Agora, duas coisas. Celso Cardoso, o Tite não tinha falado que com essa direção aí da CBF, ele não seria treinador? O que aconteceu para ele mudar de ideia? Tem ideia dos termos da negociação, do que aconteceu? Eu vejo da seguinte forma. O Tite ele tem números muito positivos no Corinthians. Acho que de 2011 a 2016, a gente tem 5 anos, teve um intervalo que ele ficou fora, ou um ano sabático que ele tirou, né? Porque aí o Mano Mendes trabalhou no Corinthians. Ele conquistou 6 títulos. Ele conquistou um Campeonato Paulista, 2 Campeonatos Brasileiros, uma Recopa, uma Libertadores e um Mundial. Isso. Quer dizer, são números muito altos para o padrão do futebol brasileiro. Só faltou a Copa do Brasil. Só faltou a Copa do Brasil. Ele sempre ambicionou trabalhar na seleção brasileira. Tá. O sim dele é um tanto quanto contraditório, porque ele foi uma das pessoas que votaram lá pedindo a renúncia do Marco Polo Del Nero, disse que não gostaria de trabalhar com essas pessoas, chegou a ser convidado enquanto Dunga estava lá. Eu imagino que ele fez inúmeras exigências no contrato, em termos de autonomia, para desvincular ao máximo da gestão da CBF. Não sei bem como isso é possível, não conheço o teor do contrato, ninguém conhece, foi tudo muito misterioso. Ele saiu sem falar, hoje ninguém tinha nenhuma notícia, não foi nem a CBF que anunciou que o Tite era técnico da seleção. Foi o Roberto de Andrade, presidente do clube. Revoltadíssimo. Exatamente. Que fez esse anúncio. Então, ele deve ter feito exigências e as exigências devem ter sido aceitas. Aceitaram, porque não tem o que fazer... Mas, Michele, uma coisa que tem que ficar claro para o torcedor é que existem 2 níveis a ser observados, como eu disse ontem no programa e repito. Existe, fora de campo, a CBF está falida, é uma instituição corrupta e precisa ser mudada. Isso é um processo a longo prazo. Existe a seleção dentro de campo. Aí esse é o Tite. Dentro de campo é que a gente espera que o Tite resolva e resolva logo, porque as eliminatórias estão aí. Não tem como resolver logo. Celso, mas o Brasil não foi pentacampeão com essa CBF? Tá, então, deixa eu te explicar uma coisa, então. Quando o Filipão assumiu em 2001, eu disse aqui. Tinha as estrelas. Tinha as estrelas, jogadores que desequilibravam em detrimento do conjunto. Celso. Sim, mas conjunto você só conquista com tempo. O Tite, quanto tempo levou o Corinthians no ano passado para pegar no breu? Tá. Bom, é o seguinte, a gente volta com esse debate aqui no Gazeta Esportiva. Agora nós vamos conversar ao vivo com o repórter Fernando Gavini e também com o repórter Alexandre Silvestre. Eles estão lá no Corinthians. Boa noite, meninos. Boa noite, Michele. Dose dupla hoje acompanhando esse dia turbulento do Corinthians. E aí, Gavini, tudo bem com você? Tudo bem, tudo aconteceu aqui, né? A gente esperando o anúncio lá no Rio de Janeiro, lá na CBF, mas foi, como disse o Chico, o Roberto de Andrade que veio aqui e anunciou o Tite como novo técnico da seleção brasileira. Fala muito, só que o Tite ainda não falou nada, deverá falar à noite, provavelmente na sede da CBF no Rio de Janeiro. É o novo técnico do Brasil, não vai comandar a seleção nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, leva com ele mais 2 profissionais, ou melhor, 3 profissionais, o filho Matheus, que é assistente do Tite, pessoal literalmente falando, o Kleber Xavier, aí sim o assistente técnico que ele carrega para onde vai, e o Edu Gaspar como diretor de seleções, alguma espécie de coordenador de seleções, justamente para blindar o Tite, né, em relação às questões políticas da CBF, Gavini. E além deles, o Fábio Mascheredian deve continuar na seleção brasileira, ele é preparador físico do Corinthians, já era preparador físico da seleção brasileira, então deve continuar, acho que não vai ter problema nenhum dele continuar na CBF. Agora, detalhe interessante que, pelo que foi noticiado, uma das exigências do Tite seria dirigir o Corinthians na partida de amanhã contra o Fluminense, quem sabe até no final de semana fazer uma despedida dirigindo o time contra o Botafogo, mas o Roberto de Andrade aqui disse que ele, como presidente do Corinthians, foi contra essa ideia, vetou essa ideia, então o Corinthians amanhã contra o Fluminense será dirigido pelo Fábio Carilli, que é assistente técnico da comissão técnica fixa do Corinthians. Sobre nomes que podem assumir o comando técnico do Corinthians, o Roberto de Andrade disse há pouco que ficou sabendo da saída do Tite há 2 horas, que ainda não deu um tempo para ele digerir a notícia, está muito bravo. Vamos ouvir o Roberto de Andrade dentro de instantes, nessa entrevista coletiva aqui, pé da vida, literalmente falando de novo a respeito da CBF, mas ele citou que Fernando Diniz é um nome que interessa,
conversa, Oswaldo de Oliveira também, mas vetou Mano Menezes. Vetou, foi taxatório com o Mano, falou, até elogiou, o Mano Menezes é um técnico que foi vitorioso no Corinthians, mas disse que não é um perfil que ele não gosta, que Mano Menezes não trabalha com ele aqui no Corinthians. Sobre o Oswaldo de Oliveira, ele concordou, disse que gosta e tal, mas eu achei interessante a resposta que ele deu, inclusive a minha pergunta sobre o Fernando Diniz. Ele falou o seguinte, se nenhum time acreditar, se nenhum time der oportunidade a um técnico novo, ele nunca vai chegar a ser um grande treinador. Até gostei da resposta, agora vamos ver se vai ter coragem mesmo de contratar. A minha opinião, é a opinião minha, seria o melhor nome para substituir o Tite hoje. Agora a resposta atravessada mesmo do mandatário corintiano, o presidente Roberto de Andrade, foi quando alguém o questionou a respeito da CBF. Vamos ouvir. O professor Tite, a partir desse momento, não trabalha mais conosco. Ele aceitou o convite da CBF. Então, hoje à tarde, para quem assistiu, foi o último treino que ele trabalhou. No jogo de quinta-feira de amanhã, ele não dirige mais o time. E junto com ele também está saindo do Corinthians o Kleber Xavier, que é o auxiliar, o filho dele, o Matheus, e o Edu Gaspar. Estou CBF, para ser bem exato, pela maneira que eles vieram tirar o Tite daqui. Que maneira foi essa, presidente? A maneira? Não recebi um telefonema do presidente da CBF. Esse é o respeito que a CBF tem com os clubes brasileiros. Nenhum telefonema. Hoje tentou falar comigo, depois de tudo resolvido. Bom, eu acho que o Corinthians, não eu, o Corinthians merecia um pouco mais de respeito. O Tite, na minha opinião, merece a seleção brasileira. Pelo seu trabalho, pela pessoa que é, por tudo que é. A seleção não merece o Tite. A CBF não merece ter uma pessoa como o Tite lá. Eles não estão acostumados a lidar com gente com ética. Esse é o problema. Pela forma sorrateira que eles agiram para tirar o Tite. Eu digo a você, não ia mudar nada se eu recebesse um telefonema dizendo, presidente, nós estamos numa situação complicada, vamos demitir o Dunga, ou demitimos o Dunga, e o nome de consenso nacional é o Tite. Eu gostaria de conversar com ele. Posso? Jamais eu iria falar não pode. Lógico que pode. E não ia mudar o final da história. Então, eu acho que falta ética nas pessoas. Essa é a minha opinião. Se eles querem respeito, um clube como o Corinthians, eu não estou falando porque é o Corinthians, tem que fazer isso com qualquer clube. É o mínimo que um presidente de uma confederação brasileira de futebol tem que fazer. Mas isso mostra a maneira que eles agem, a maneira que eles trabalham, fazer tudo sorrateiramente. É isso que eu não concordo, eu não admito. Eu não admito isso. Eu, graças a Deus, não preciso da CBF para nada. Para nada, para nada. E espero continuar não precisando. E que eles também não precisam de mim. Que comigo a CBF não conta mais para nada. Acrescentou ainda que em todas as outras tentativas da CBF em levar o Tite do Corinthians para a seleção, ele, Roberto, nunca foi contactado, sempre o Tite é que passou a informação para o presidente, Gavini. É uma situação que é complicada, né? Eu acho que deveria, a confederação que gera os clubes, era o mínimo que se esperava. Por isso, acho que tem razão o Roberto de Andrade de ter ficado bravo. Agora, você não acha esquisito, assim, o Tite vem, faz o treino, o último treino de preparação para o jogo e não dirige o time? Não é um contrassenso até certo ponto? Já que veio até aqui, dirige o time contra o Fluminense, pô. Não entendi também porque o Roberto quer o interino, o Fábio Carilli, agora para esse jogo. Poderia fazer uma despedida até no domingo contra o Botafogo na Arena de Itaquera. O jogo contra o Botafogo ainda vai ficar muito distante, enfim. Mas o jogo de amanhã, o Tite fez toda a preparação até o final. Tanto que o time está escalado. O time vai ter duas mudanças com relação ao que vinha jogando. O Felipe foi apresentado hoje no Porto de Portugal e o Christian está machucado. 2 jogadores vão substituir graças às eliminações na Copa América, né? O Balbuena voltou da seleção do Paraguai, entra na zaga, vai jogar ao lado do Thiago e o Elias volta ao time no lugar do Christian e aí tem uma modificação tática, né? O Bruno Henrique volta a ser o primeiro volante no lugar do Christian e o Elias vai jogar como segundo volante na posição dele. O Roberto passa a impressão, Roberto de Andrade, presidente do Corinthians, passa a impressão de que foi pego de surpresa. Tentou demover o Tite da ideia de dirigir a seleção brasileira. Não sei se chegou a demover da ideia, mas tentou pelo que ele o disse, pelo que ele deu a entender,
ele acreditava que o Tite não aceitaria. Por tudo que o Tite vinha falando, por tudo que o Tite já disse, por já ter negado 2 vezes a seleção brasileira com essa mesma direção. E tem o detalhe do ano passado, né, que ele assinou ali o memorando contra a gestão do Marco Polo Del Nero, com quem ele vai ter que trabalhar agora. Que o Tite seja uma gota de água num oceano de óleo, para não se misturar na lama. Pessoal do estúdio. Ô, Alexandre Silvestre, muito obrigada, Fernando Gavini. É complicada essa situação, né? Porque o Tite não vai nem poder se despedir da torcida. Eu entendo a postura do Roberto Andrade. Eu sei, vai embora. Eu acho que está certíssimo. Acabou, tchau. Primeiro, exatamente. Mas você percebeu a mágoa e a guerra entre Corinthians e CBF? Nossa, é aquilo que você escreveu no seu blog. Não tomou conhecimento do Corinthians. O Corinthians não existiu para ele nessa transação. Você vai esperar o quê do ele passou, não, porque ele está em guerra com o André Sanches. Se fosse para tirar o Cuca do Palmeiras, eu tenho certeza que ele ligaria para o Paulo Nobre. Certeza absoluta. Ele só não ligou porque a CBF está em guerra com o Corinthians. Um absurdo. E não é de isso, hoje. Não é de hoje. Você pode ver que o Corinthians já foi prejudicado em 2 jogos na arbitragem. 2 jogos, um no Vitória, que o cara matou o braço, a bola com o braço. Bola com o braço e fez o gol, e domingo passado contra o Palmeiras. Então é uma vergonha aquele gol que o juiz não deu. E vocês acham que isso aí é por acaso? Não é. Está em guerra a CBF com o Corinthians. Porque quem foi campeão ano passado? Foi o Corinthians? Não, peraí. Um momentinho só. Essa guerra não é de hoje, não começou agora? Um momentinho só. O Corinthians teria não sido começou campeão. agora, mas o Marco Polo Del Nero, que está sendo procurado pelo FBI, diga-se de passagem, se ele sair do Brasil e pintar em qualquer outro país com o FBI cante de galo, ele está em cana, porque ele está denunciado pelo FBI. Né? Ele movimentou dinheiro ilícito lá fora e lá nos Estados Unidos isso é crime. É crime e passível de cadeia. Então ele começou uma guerra e ele foi no calcanhar de Aquiles do Corinthians, que é o Tite. Quem que reformulou? Quem montou 3 Corinthians em 1 ano e meio? Foi o Tite. Ele montou o Corinthians em 1 ano e meio, ele montou 3 Corinthians. O Marco Polo Del Nero foi lá e pumba, então daqui o Tite. E pegou o Tite. Esse que é o problema. E a bronca do seu Roberto Andrade não é só com a CBF, é com o Tite também, porque o Tite aceitou. Por isso que ele não quer que o Tite dirija o time. É lógico. E nem vai fazer despedida para o Tite. Duvido que ele faça despedida para o Tite. Eu faço uma leitura diferente da sua. Em primeiro lugar, eu acho que a CBF, o Marco Polo Del Nero, foi atrás do Tite, ou o Marco Polo Del Nero foi atrás do Tite, não para complicar a vida do Corinthians. Isso é só uma consequência. Mas para provocar o André Sanches, porque o Tite... Você tem que enxergar a política, a macro visão da coisa. Porque o Tite é o preferido do torcedor brasileiro. Você pode ver qualquer campanha, o nome que aparece é o Tite. Unanimidade. E, ao chamar o Tite... Ele tira o foco da CBF. É óbvio, mais uma vez, o treinador vai ser o escudo da CBF. Olha, estamos colocando aqui o melhor, o que vocês querem. O Tite, ponto. Não deu. E tira a atenção dele. Tira a atenção da CBF. Não tira a atenção dele, ele é pilantra. Ele está sendo procurado pelo FBI. Como é que ele vai tirar a atenção dele? Não tem como ele tirar a atenção dele. Óbvio que tem. Não tem, cara. Tanto que agora ninguém vai falar do Dunga, dos erros da CBF, vai falar do Tite, vai corrigir a seleção, não vai corrigir a seleção. Mas peraí, ele não vai dirigir a seleção nas Olimpíadas, Celso? Não vai, mas isso só para concluir meu raciocínio. Como não? Só para concluir o raciocínio. Então ele tem o Tite como escudo. Ele tem o preferido da torcida, como já fez outras vezes, e tem um escudão ali. Sobre o Roberto de Andrade não deixar o Tite continuar, eu vejo também de uma outra maneira. Eu acho que é uma maneira de preservar o Tite. O Tite foi super campeão no Corinthians, tem uma boa relação com a torcida, com tal. Imagina só, perde o jogo. Depois perde o jogo no Botafogo, que é algo natural. Perdeu porque o Tite foi para a seleção, porque se vendeu, blá, blá, blá. O torcedor é passional. Então preserva o Tite. O Tite foi um vencedor no Corinthians, aceitou a seleção. Não acho. Vai com Deus. Não acho que ele fez isso. Não é perfil. Não é perfil do Roberto de Andrade. O Roberto de Andrade é um cara sincero. Não tem por que continuar com o treinador, que já não está mais no clube. E tem um perfil agressivo. O perfil do Roberto de Andrade é um perfil agressivo. Ele não é político. Se você falasse isso do André Sanches, eu até aceitaria a sua explicação. Do Paulo Nobre, aceitaria a sua explicação. Do Leco do São Paulo, meu Deus, aceitaria imediatamente. Mas o Roberto Andrade não. O Roberto foi sincero até demais. Então, e disse o seguinte, é que nós não passamos Mas ele disse que era para preservar o Tite. Não é para preservar o Tite. Ele falou. Ele pode ter falado, mas não foi por isso.
Uma coisa é ele falar e outra coisa é ele agir por outro motivo. Ele não quer mais o Tite porque ele se julgou traído pelo Tite. E só para refrescar a sua memória, se eu fosse o Tite, eu já tinha saído um mês antes do Corinthians, porque foi o senhor Roberto Andrade que veio a público e falou: eu deixei a torcida uniformizada entrar para conversar com a comissão técnica. O Tite não gostou disso, O Tite não gostou. Não gostou Todo disso. mundo sabe que o Tite não gostou. E o Tite não saiu porque muita gente pediu para ele não sair. Então, se ele tivesse saído naquela hora que o Roberto Andrade pisou na bola com ele, ele estaria justificado. Mais um motivo para ele não dirigir, porque um pisou na bola com o outro. O Tite foi uma forma de devolver. O senhor manda? Então agora o senhor que pega esse abacaxi e resolva. Porque até agora eu estava aqui e estava resolvendo. Me tiraram um time que tinha Guerreiro, Sheik e uma porção de gente, Fernando, o menino lá, o lateral esquerdo, todos eles saíram. O Fábio Santos, foi todo mundo embora, todo mundo voou de lá. Quem ficou, estava tudo machucado, quebrado. O Tite refez o time, montou um time campeão, ex-campeão. Janeiro, venderam 7 caras. Foi todo mundo embora. Ele refez um terceiro time. E o presidente vem a público e fala: quem manda aqui sou eu, e eu quero ouvir a torcida uniformizada. Meu amigo, ouça na sua casa. Na sua sala, não na sala do Tite. Não obrigue a comissão técnica a fazer isso. Então há uma rusga, sim, entre Tite e o senhor Roberto Andrade. O telespectador, a gente tem que parar de ser hipócrita e começar o telespectador tem que ler nas entrelinhas o que acontece. Porque é o Roto falando do rasgado. Um deu uma cacetada no Tite, que o Tite não esperava, e o Tite devolveu o troco agora. Agora eu vou para a CBF, eu sou que se vire com o seu Corinthians. Sente o senhor no banco e dirige o Corinthians. Bom, vamos agora no pique aqui no programa, a enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. A gente quer saber se o Tite é o nome certo para comandar a seleção brasileira. Sim ou não? Para mim é sim. Para mim é sim também. Vou repetir o que eu disse ontem, para ficar bem claro. Mas sucinto, que a gente tem pouco tempo, 6 minutos só, de comentário até o final. Deixa comigo. Vai. Aqui eu sei o que estou fazendo. Vai. Para a seleção, o Tite é um grande nome. Vai ser muito bom para a seleção o Tite. Agora, a seleção não é boa para o Tite. Difícil. Chico. É aquilo que o Roberto da Mata escreve. O brasileiro não consegue separar o público do privado. É um negócio impressionante. É claro que a seleção é boa para o Tite. É claro que o Tite vai dar certo na seleção, porque ele é o melhor técnico do Brasil. Não tem o que discutir. Boa, Chicão. Não tem o que discutir. Não tem que olhar. Seleção não é boa para ele. Lógico que é boa. A seleção representa o Brasil. É o nosso país, pô. Então, quem não está satisfeito, muda para o Paraguai. Talvez agora o muda brasileiro para a Argentina. fica vai para o raio que os parta. O Brasil é a nossa seleção. É a nossa seleção. Falta um pouco. É a seleção da CBF. Não, senhor, não é a seleção da CBF. Vendeu a seleção. Não tem nada a ver. Então tá. Não tem nada a ver uma pesquisa. Então, já que vocês estão extrapolando. Não tem nada a ver com seleção. E você que não é patriota. Não tem nada a ver com patriota. Uma porção de gente que não é. Uma porção de gente que não é. Prefere ficar elogiando o campeonato estrangeiro do que achar que o futebol brasileiro ainda é o melhor do mundo. Ainda é. E o Tite vai recuperar isso. A esperança é essa. Eu também. Que então conversa fiada é essa? Ninguém presta no Brasil. Ninguém presta. Eu só acho o seguinte... Só a imprensa presta. Só alguns da imprensa que prestam. Como jornalista... Ninguém presta. Como jornalista, eu tenho que manter um distanciamento crítico daquilo que é paixão. Sou jornalista, não sou torcedor. Tá. A CBF hoje, ela é já foi um patrimônio nacional. Hoje ela é um balcão de negócios da patrimônio CBF. nacional, não fale isso. Não fale isso, faça uma pesquisa sempre uma entidade e privada. veja hoje se o torcedor prefere a seleção brasileira. A CBF nunca foi patrimônio popular. Você prefere a seleção brasileira ou o clube, Marcão? Pergunta, seleção brasileira ou clube? Seleção brasileira ou clube? O clube, Pascoal, o clube. Zé Roberto não gosta de futebol. O assunto agora viu? Agora você não vai dar a maioria aqui. Não, mas a maioria, a unanimidade é burra, meu filho. Já dizia o Nelson Rodrigues. Vocês todos estão errados. Essa seleção brasileira está aí. Errados. Agora a seleção tem prioridade, sim. A seleção que o Tite vai montar, todo mundo vai gostar. Você vai ver, Celso. Presta atenção. Aí eu quero ver. Quando ele começar a ganhar e classificar a seleção para a Copa de 2018 na Rússia, aí eu quero ver o que o senhor Celso Cardoso vai dizer. Gente, que assim seja, não estou torcendo contra. Estou apenas analisando da maneira que eu creio que é, como jornalista. Tem uma porção de gente que eu conheço, amigo meu, jornalista, não é o seu caso, torce com. Que vibrou com o gol de mão lá do Peru, pô. Isso é uma vergonha, cara.
Isso é uma vergonha. O cara que fez isso não merece ser brasileiro. Esse devia ir pra cadeia, cara. O cara que torce pro Peru e vibra com o gol de mão do Peru tem que ser preso, cara. Tem que ser preso. Nós somos brasileiros ou não somos brasileiros? O torcedor deve ser preso, o Marco Paulo Leonero não. Também. Segue o jogo, não, o Marco Paulo Leonero está sendo procurado pelo FBI. Não coloque palavras suas na minha boca, por favor. Tá nervoso hoje. Não estou nervoso. Cansei de ver o público enganado, só isso. Eu não engano ninguém, eu faço jornalismo com isenção. Eu não estou falando que você enganou. Eu não estou falando que você enganou. Só nessa casa há 25 anos. Eu não estou falando que você enganou. Estou dizendo que eu estou cansado de ver o público sendo enganado pela imprensa. Não por mim e não por nós, o Gazeta Esportivo. Eu não estou dizendo que foi aqui. Eu estou dizendo que eu estou... Esse é o melhor programa de esportes da televisão brasileira. Estou cansado de ver conversa fiada na minha orelha. E o Brasil cada vez mais no buraco. Boa. Eu amo fazer o programa com o Celso Cardoso e o Chico Lang. Assunto agora é Campeonato Brasileiro da Série B, que teve rodada completa na noite de ontem. 2 partidas terminaram em 0-0, foram nos confrontos entre Tupi e Luverdense em Juiz de Fora, Joinville e Atlético Goianiense na Arena Joinville. O Paysandu venceu o Avaí por 1-0 em Belém. Veja os gols dos outros jogos. Na Vila Capanema, o Paraná venceu o Goiás com 2 gols de cabeça. Lúcio Flávio e Robson marcaram 2-0. O time paranaense voltou a vencer depois de 4 rodadas e subiu uma posição na tabela. Jogaço no Heriberto Rios entre Criciúma e Bahia. Hernani fez 1-0 para o tricolor. Já no segundo tempo, o atacante Gustavo apareceu no meio da zaga e deixou tudo igual. Nem deu para comemorar. Moisés colocou o Bahia novamente em vantagem. Mas o Criciúma foi buscar o empate outra vez com Gustavo, agora de cabeça, 2-2. E a virada veio a 8 minutos do fim com Hélio Paraíba. E ficou nisso. Criciúma 3, Bahia 2. O Vila Nova venceu o Sampaio Corrêa por 1-0 e saiu da zona do rebaixamento. O gol da partida foi do veterano Frontini. O Oeste voltou a empatar na Série B, dessa vez com o Londrina. Germano fez para a equipe do Paraná e Marcos Vinícius garantiu a igualdade a 10 minutos do final, 1-1 e só. O CRB recebeu o Bragantino e assegurou a vitória ainda no primeiro tempo. Lúcio Maranhão e Adalberto abriram 2-0, placar que se manteve até os acréscimos da segunda etapa, quando Edson Cita descontou para o time paulista. E ficou assim, 2-1 CRB. No Castelão, em Fortaleza, a noite foi do atacante Bill. Ele marcou 3 vezes e garantiu um bom resultado ao Ceará diante do Brasil de Pelotas. Essa foi a 4ª vitória seguida do Vozão na Série B. Apenas 1 pontinho separa o Ceará do Bahia, 3º colocado no campeonato. E o Vasco se reencontrou com a vitória num jogo duro contra o Náutico em São Januário. Andrezinho fez 1-0. Ainda no primeiro tempo, Rafael Pereira marcou para o Timbu e deixou tudo igual. No comecinho da etapa final, Rodrigo usou a cabeça e colocou de novo o Vasco na frente. O terceiro dos cariocas veio nesse belo lance de Éder Luiz, com direito a drible da vaca em Júlio César. O atacante não marcava um gol desde 2013. Renan Oliveira ainda descontou na cobrança de falta que desviou na barreira. Vasco líder isolado, 3, Náutico 2. E o clima continua quente aqui nos bastidores do Gazeta Esportiva. Daqui a pouquinho tem mais discussão entre Chico Lang e Celso Cardoso. Não, para. Não vem. Isso foi uma coisa natural, um debate natural. Ele tá tenso. Vivemos na democracia ou não? É óbvio, e foi algo genuíno. Quando você vai ter mais, parece que é tudo uma encenação. Não é. Falei aquilo que eu acredito, o Chico falou que é aquilo que ele acredita. Exatamente. Olá, tá tenso. Aliás, a gente tem que agradecer a direção aqui da Fundação Casper Libre e da TV Gazeta, que nos permite discutir abertamente um assunto de interesse nacional. Opa! Porque você veja bem, olha que coisa absurda, não foi a CBF que divulgou que o Tite aceitou. Foi o Corinthians. Foi o Corinthians. O presidente do Corinthians sentou pé da vida na sala e falou, há 2 horas eu fiquei sabendo que eu não tenho mais técnico. Olha. E aí começou o rolo todo. Então, para vocês verem aonde vai a crise do futebol brasileiro, até onde chega a crise do futebol brasileiro. Mas aqui nós discutimos com liberdade, muito obrigado. E com respeito. E com respeito. Porque aqui é o berço do jornalismo, né? Temos a faculdade... Aliás, serve de exemplo a muita gente também que fica se degladiando aí na rede social. Você pode pensar diferente do outro e mesmo assim manter uma amizade. Não tem nada a ver, absoluto. Isso chama-se tolerância. Aliás, ninguém aqui é o dono da verdade. Até bom, sabe? Mas quer saber uma coisa? Depois do programa você está convidado a comer um sushi. Vamos comer um japonês aí no terceiro andar. Tá fechado. Que aqui a Casper Libro tem até comida japonesa no bar. Olha, na Copa América sabe, Centenário, nosso a Argentina venceu a Bolívia 3-0 e garantiu o primeiro lugar no grupo D. O Chile fez 4-2 no Panamá e também avançou para as quartas de final.
Eurocopa. Ontem, Cristiano Ronaldo em campo não foi suficiente. Portugal ficou apenas no empate com a Islândia. Nos jogos de hoje, agora há pouco, a anfitriã França venceu a Albânia 2-0. A Eslováquia bateu a Rússia e Romênia e Suíça ficaram no empate. Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, um dos destaques da natação brasileira caiu no exame antidoping e virou dúvida para Rio 2016. Essa é a notícia, destaque do site gazetesportiva.com. Etienne Medeiros, medalhista de prata no Mundial da Rússia e primeira nadadora brasileira a conquistar uma medalha de ouro em Jogos Pan-Americanos, foi pega no exame antidoping realizado no dia 8 de maio, fora do período de competições. Ela teria usado um medicamento para asma que contém fenoterol, uma substância proibida. Ela está com a seleção brasileira fazendo a preparação para os Jogos Olímpicos e participaria na última semana do circuito Mare Nostrum, mas não chegou a competir depois da notícia do doping. A Etienne, ela tem índice olímpico para competir nos 100 metros costas, prova que é especialidade dela. De acordo com a assessoria de imprensa da atleta, ela está tranquila, determinada a esclarecer o assunto e provar a sua inocência. Enquanto isso, vai respeitar todos os limites impostos pelas autoridades esportivas. A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos vai se pronunciar após a notificação oficial do doping. 3 partidas começam às 7h30. Vamos colocar a arte aqui. Magrão, é hoje que a coisa está quente aqui. São Paulo recebe o Vitória no Morumbi. Em Chapecó tem Chapecoense e Grêmio. E a Ponte Preta enfrenta o Atlético Paranaense em Campinas. Aí, às 9h, jogam 2 pontos Botafogo e América Mineiro em Volta Redonda. E Santos e Sport na Vila Belmiro. E Santa Cruz e Figueirense no Arruda. Ponto. Cruzeiro e Flamengo jogam 9h45 no Mineirão. No mesmo horário, Coritiba recebe o Palmeiras no Couto Pereira. Aí amanhã, às 7h30, o Internacional enfrenta o Atlético Mineiro no Beira-Rio. E fechando a rodada, Fluminense e Corinthians, 8h, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Eu quero só ver o que vai dar nesse jogo. E aí, vamos ver o que o Chico Lang vai falar depois dessa partida. O nosso contato agora é com o repórter Osmar Garrafa, que está lá. Tira aqui uma boquinha. Magrão, põe o Garrafa lá. Ele está na cabine da Gazeta, no estádio do Morumbi, acompanhando a expectativa para o jogo de daqui a pouquinho, 7h30, entre São Paulo e Vitória. Ninguém está falando desse jogo, todo mundo só fala do Corinthians, da seleção brasileira. Fala do jogo, Garrafa. Boa noite, é com você. Falo sim, boa noite, Michele, boa noite a você que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. É isso, hoje falamos da cabine número 69 aqui no estádio Cícero Pompeu de Toledo, o estádio do Morumbi, da onde nós vamos gravar os melhores momentos. Ó, ali ao fundo as arquibancadas ainda vazias, portões abertos. A partida começa por volta das 19h30, pelo menos isso já confirmado. O São Paulo já está aqui no estádio do Morumbi, o São Paulo que é o 6º colocado na classificação geral, tem 10 pontos e precisa melhorar o seu desempenho no Campeonato Brasileiro dentro do Morumbi, até porque o São Paulo vem de uma derrota para o Atlético Paranaense no último final de semana, jogando aqui no Morumbi. E o desempenho do São Paulo é muito diferente no Campeonato Brasileiro quando joga em casa em relação à Copa Libertadores da América. Na Libertadores, Michele, só para que você tenha uma ideia, em 4 jogos disputados aqui no Cícero Pompeu de Toledo, o São Paulo venceu 4 partidas. Já pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo disputou 3 jogos. Foram 2 derrotas contra 1 vitória. O São Paulo chegou aqui e a notícia ruim dessa quarta-feira é que o meia Lucas Fernandes, o garoto que vem da base, está sendo aproveitado pelo Balsa, acabou apresentando uma ruptura no ligamento cruzado do joelho esquerdo e vai ficar em recuperação nos próximos 6 meses. Essa é uma notícia triste para a torcida são paulina. Mas o time ainda está indefinido. A única certeza é que alguns titulares que não estavam à disposição na partida do final de semana estão à disposição. Casos de Ganso, o Rodrigo Caio, os 2 que retornaram da seleção brasileira, o Michel Bastos, que estava em recuperação no departamento médico, e o Caleri. Todo mundo sabe que o Caleri estava escalado para enfrentar o Atlético Paranaense, mas na chegada da delegação no último final de semana aqui, veio a notícia do falecimento de um dos melhores amigos do atacante do São Paulo. Ele foi liberado pelo Balsa, foi para a Argentina acompanhar o velório, retornou ontem, já trabalhou com os companheiros e está confirmado hoje no ataque. Aliás, o Matheus Salles fala a respeito do Caleri, que será aproveitado na partida de logo mais aqui no Morumbi. O Caleri, eu acho que está com a cabeça boa para jogar. Infelizmente aconteceu esse acidente, mas eu acho que ele está focado na equipe do São Paulo agora.
A gente tem que trazer ele para nós, não deixar ele distante. Eu acho que ele vai voltar e voltar bem. Tá certo. Aí, portanto, o Matheus Reis falando sobre o Caleri, o time provável para a partida de hoje, o Denis, o Bruno, Maicon, Lugano e Matheus Reis, Thiago Mendes, João Schmidt, Auro ou Ganso, né? O Centurion e o Caleri, além do Ítalo, um provável São Paulo. Só para mostrar para você, para finalizar aqui, o nosso atendimento é VIP, ó. Tem até um lanchinho aqui, um sanduichinho, café, nossa televisão, monitorzinho, enfim, as canetinhas aqui para anotar a chuteira dos jogadores e o telefone caso a polícia ligue. A gente grava os melhores momentos, faz o vestiário e vocês acompanham tudo amanhã no Gazeta Esportiva. Tá certo, Michele? Certo, Osmar Garrafa, tá com tudo certinho, tudo organizadinho aí, preparado para o jogo. Bom trabalho para você, viu? Amanhã a gente confere a reportagem completa aqui no Gazeta Esportiva. Osmar Garrafa ali todo competente, com toda a parafernália pronta para... Vai dar São Paulo, hein? Hoje vai dar São Paulo. Pela lógica, o São Paulo é um cravo na ferradura. Ele ganha uma, perde uma, ganha uma, perde uma, ganha uma, perde uma. Agora é hora de falar, Chicão, é do Palmeiras. Depois de enfrentar uma sequência de jogos complicados com equipes que brigam pelo G4, o Palmeiras terá 3 compromissos considerados mais tranquilos. O primeiro deles é hoje contra o Coritiba e o Verdão precisa pontuar para continuar ameaçando a liderança do Internacional. 3 vitórias consecutivas. A última no clássico contra o Corinthians levou o Palmeiras à vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Apenas 1 ponto atrás do Internacional, que é o primeiro colocado. Por tudo isso, o ambiente no Verdão não poderia estar melhor. O ambiente é muito bom, todo mundo está focado no mesmo objetivo, né? Buscando sempre jogo a jogo, a evolução que o time vem tendo também está sendo muito boa. Então, essa alegria devido ao desempenho que a gente vem tendo também. Para o clima ficar melhor ainda, falta assumir a liderança. E isso pode acontecer nesta quarta-feira. O Palmeiras precisa vencer o Coritiba no Couto Pereira e torcer por um tropeço na quinta do Internacional contra o Atlético Mineiro. A gente sabe que não tem jogo fácil, né? Nenhum. Todos são jogos difíceis no Brasileirão. A gente está bem preparado, a gente assiste sempre vídeos do adversário. A gente sabe que as condições do gramado não estão muito legal, mas isso não vai ser desculpa. Não vai adiantar nada a gente chegar do clássico e não conseguir render o máximo como equipe, assim. Não falando sobre o Coritiba como equipe que o Palmeiras pode ser, então a gente tem que estar bastante focado para fazer uma boa partida lá. Não concordo muito com essa tese, não, que o Palmeiras vai ter jogo fácil, não. Olha, então toca aqui, aleluia. Nós brigamos, né? Eu concordo também. Eu só quero lembrar ao meu querido Tietê, que está chegando agora no Palmeiras, que o Palmeiras é o zero peseiro de ganhar do Corinthians e perder para Curitiba, para Santa Cruz, né? Então vamos com calma, porque esse campeonato ainda é um campeonato muito nebuloso. Muita coisa vai rolar debaixo da ponte. E é curioso que o Curitiba está lá na parte de baixo da tabela, mas ele não tem jogado mal, não. Contra o Corinthians, por exemplo, ele, tomou 2 gols quase nos acréscimos, no 44. É um time organizado, cara. Organizado. Tudo bem que o Juan, que jogou no São Paulo, jogou no Flamengo e tal, que é um dos principais jogadores hoje do Curitiba, parece que não vai jogar contra o Palmeiras, mas ainda assim é um time muito forte. Vai estar um frio danado lá em Curitiba. É verdade. Imagina, quase nada. Então, não sei não vejo essa facilidade toda para o Palmeiras não. Cai neve, né? Eu acho o seguinte, o Palmeiras tem que tomar muito cuidado com o Coritiba, porque ao contrário do Corinthians, o Coritiba é um time que sabe, vai respeitar o Palmeiras e vai tentar ganhar o jogo por uma bola. Né? E de repente, aí, como o Palmeiras tem uma defesa ruim, os caras ficam bravos quando eu falo isso. O que me xingo em Twitter, lá no site da Gazeta-Esportiva.com... Defesa que ninguém passa. Essa defesa é uma peneira do Palmeiras. O Cuca ainda não arrumou essa defesa. Eu volto a dizer, assistam o videotape do Corinthians e Palmeiras, segundo tempo. O Corinthians mandou uma bola na trave com o Guilherme e mandou o Christian perder um gol que ele não perde nem se tivesse bêbado. O Giovanni Augusto também perdeu. O Giovanni Augusto perdeu o gol. Então, a defesa do Palmeiras é um buraco. Se o Corinthians tivesse um finalizador, é que o Tite já estava de saída naquele momento lá. Então, o que acontece? O time todo se abalou. Entendeu? O time se abalou. Só chutou 2 bolas ao gol, Chico, no segundo tempo. Duas mas uma foi na trave e outra o Christian perdeu. Mas foram chances. Pelo amor de Deus, eram gols feitos. Mas só tem 2 chutes no gol? E fez um gol que foi anulado pelo juiz. Chutar 2 vezes no gol, chuta 40, mas sei lá, na direção do Japão,
com Brasil e Japão, numa Olimpíadas dessa aí, que eu esqueci. O Celso tem boa memória. Deu um chute a gol e fez 1-0. 96. O Brasil? Perdeu pro Japão de 1-0. O Japão fez o gol. O Aldair bateu cabeça acudida e o japonesinho, metade que bate ainda na sua cintura, foi lá e fez o gol, Michel. Eficiência japonesa, e é diferente, porque eles são bons de tecnologia. O esporte... de karatê também. Ali foi sorte mesmo. O esporte... De karatê também. Eles respondem. O esporte deve ter uma missão complicada logo mais contra o Santos na Vila Belmiro. A repórter Marina Paniza foi conferir o último treino do Leão da Ilha antes do confronto contra o Peixe do Gamberini. O Campeonato Brasileiro não começou bem para a equipe do Sport. Em 7 jogos, o time venceu apenas uma partida e já sofreu 12 gols. Com 5 pontos conquistados, os pernambucanos amargam uma posição na zona de rebaixamento da competição. A derrota do último domingo contra o Curitiba expôs falhas defensivas que o técnico Oswaldo de Oliveira busca melhorar para enfrentar a equipe do Santos essa noite na Vila Belmiro. Hoje trabalhou bastante ali a linha de 4 defensiva, que a gente não pode tomar esses gols que a gente vem tomando. Então ele acertou bastante ali atrás e a gente está preparado para a partida de amanhã. O jogo de hoje promete grandes reencontros, já que o técnico Oswaldo de Oliveira treinou o Peixe há 2 anos. Quem também vai rever o ex-time será o zagueiro Durval, que jogou no Clube da Baixada de 2010 a 2013. Além disso, a equipe pernambucana irá reencontrar a Vila Belmiro, depois do empate por 2-2 em maio do ano passado. Quem tem boas lembranças daquela partida é o lateral Samuel Xavier, autor do gol que garantiu a igualdade para o Leão da Ilha. A gente espera uma partida difícil, né? A equipe do Santos é muito forte na Vila Belmiro. Cabe a gente colocar o nosso futebol na Vila, independente se a gente está fora de casa ou não. A gente tem que colocar o nosso futebol, que é toque de bola, e ir para cima deles para a gente conseguir os 3 pontos. E para surpreender o Santos fora de casa, os pernambucanos contam com a qualidade do principal jogador da equipe. Desde que voltou à equipe do Sport este ano, o meia Diego Souza vive grande fase. É o artilheiro da equipe pernambucana com 4 gols, além de ter 2 assistências. E os jogadores sabem a importância de ter alguém como ele no elenco. O Diego Souza é o coração do nosso time ali, né? No meio de campo. Nos ajuda muito com a experiência dele. A gente sabe que quando a bola chega nele, é um jogador que segura, que trabalha, tem um bom passe. E finalizando, todo mundo conhece ele e sabe que é um jogador espetacular. Então, pra gente, ele é muito importante pra nossa equipe. E o Santos só pensa numa vitória para embalar de vez no Brasileirão. Veja na reportagem do Esboril. O Santos enfrenta o Sport logo mais na Vila Belmiro, às 9 da noite, pelo Campeonato Brasileiro, tentando entrar no G4, já que a equipe do técnico Dorival Júnior tem 10 pontos e está na 5ª colocação. Vem de uma vitória importante fora de casa diante do Santa Cruz. Vitória esta que fez a equipe do Peixe encostar nos líderes. Faz tempo que não vence fora de casa, a gente começou o Brasileiro muito mal. Agora a gente está se igualando aí, estamos em cima da tabela. Claro que a gente tem que se acostumar a ganhar fora de casa, né? Que é uma coisa que a gente não vem fazendo desde o ano passado, né? Para este confronto diante da equipe de Recife, o técnico Dorival Júnior não terá Zeca, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Por outro lado, contará com o retorno dos jogadores que estavam na seleção brasileira disputando a Copa América Centenário. Gabriel e Lucas Lima devem ser relacionados. A gente não tem uma definição, né, se eles jogam ou não, mas sem dúvida nenhuma, os dois, se puderem estar entrando em campo, vamos ajudar bastante, né? Mas também o pessoal que vem jogando aí na ausência deles, acho que no meu ponto de vista deu conta do recado, entraram muito bem e ajudaram a nossa equipe a chegar onde a gente chegou até agora. Ricardo Oliveira e também David Braz irão permanecer no departamento médico e ficam de fora desta partida. O Santos, que hoje tem a chance de conquistar a 3ª vitória consecutiva neste Campeonato Brasileiro. A gente tem que começar a fazer o que a gente vem fazendo no Paulista, né? Lógico que é competição diferente,
as equipes são mais qualificadas, então a gente tem que tomar cuidado com isso aí também. Agora a gente joga em casa, joga com a nossa torcida, joga com o apoio dos nossos familiares, isso é importante pra gente. Já que David Braz não poderá atuar por estar no departamento médico, Luiz Felipe continua nesta posição como titular e até recebe conselhos dos amigos na hora de entrar em campo. Eu acho que todo mundo conversa, né? Eu também, às vezes, eu passo para eles o que eu penso também, para estar cada um ajudando o outro a gente melhorar cada dia mais, né? Mas eles sempre me dão umas dicas ali, conversam bastante, para que na hora do jogo saia tudo corretamente. A gente estava discutindo no começo do programa de como falta, quer dizer, eu achando que falta identificação do torcedor com a seleção brasileira, tanto que, claro que pode fazer uma pesquisa também, obviamente, é só um pressentimento. A maioria dos torcedores vibrou muito com a eliminação da seleção brasileira, por quê? Porque os jogadores estão de volta. O Santos vai ter de volta o Lucas Lima, vai ter de volta o Gabigol, é um time mais forte para aí sim brigar pelo uma posição menor no Campeonato Brasileiro. Chico. Mas Celso, não, eu concordo com você. Falando só, deixando um pouco essa discussão de seleção do lado, eu acho que o Santos começou a pegar o jeito. Mesmo sem o Lucas Lima e sem o Gabigol, já estava muito bem o Santos. Agora eles voltando... Ganhou 2 seguidas, né? Ganhou 2 seguidas. Eu não sei não se o Santos esse ano aqui não papa esse Campeonato Brasileiro. Apesar de não estar entre os 4 ainda. Mas é um time que tem tudo para fazer isso. Depende do que vai acontecer no meio do ano, né? Para perder Lucas Lima, para perder Giovani. Isso pode atrapalhar. Mas volta o Ricardo Oliveira. Pode perder o Ricardo Oliveira. Tá. Né? Exatamente. Agora, eu acho o seguinte, que a seleção perdeu a credibilidade exatamente porque só se convocou jogadores de fora do país. E os treinadores que assumiram, tirando o Zagallo, não tinha aquele patriotismo, aquela pegada, né? Que o Zagallo era super patriota, e nisso eu concordo com ele. Eu sou patriota também. Pode me chamar de babaca, pode me chamar de Pachecão. De Pachecão, pode me chamar de brega, mas eu amo o meu país. Eu também, Chicão. Eu gosto do meu país. E nem por isso eu sou um idiota, e nem por isso eu quero a volta dos militares. É isso mas aí. Vou usar um jargão que eles usaram. Ame ou deixo. Que é o que o torcedor da seleção tem que fazer agora. Bom, resultado final da enquete de hoje do site gazetesportiva.net. Tite é o nome certo, sim, para comandar a seleção brasileira, 72% dos votos. O programa de hoje termina aqui. Quero agradecer muito a vocês dois pelo excelente programa e a você pela espetacular audiência hoje no Gazeta Esportiva. Muito obrigada. Fique agora com as notícias do Jornal da Gazeta. E no Jornal da Gazeta tem mais esporte. Até já. Tchau, galera. Tá folgado, hein? Used to be hard, now you just went soft. First you was down with the AK. Hey yo, Dre, stick to producing.